Oi, meu povo do bem, tudo bem com vocês? Eu estava, olha eu de filtro, tá bem mais bonita. De eclipse, a gente fica meio assim, né? Nossa senhora. Bom, chamei vocês aqui. A ideia é fazer uma live por semana, tá, meu povo? Então vamos chegando lá. Ai, que delícia! Boa noite, todo mundo. Estou eu com o cacaucito sagrado aqui, olha que delícia. Fiz pra mim, o maridão e a filha mais velha também está tomando. Hoje a gente vai falar sobre universalismo. E é engraçado porque hoje nada tá funcionando aqui em casa. Tô fazendo a live num ambiente diferente, é luz caindo, a internet caindo, mas vambora, né? Dia que é pra fazer, vambora. Então, eu pedi pra vocês me mandarem algumas perguntas sobre universalismo. Então, primeiro eu vou falar sobre tudo aquilo que eu estudei, tudo que eu acredito que seja universalismo, mesmo porque definição de universalismo vocês vão ver muitas. Eu até postei aqui uma versão de um dicionário, onde fala que universalismo é, na realidade, a integração de todas as religiões. E vai bem na linha do que eu acredito mesmo. Porque o universalismo, ele acredita, primeiro, religião. O que significa religião? Religar. Religar a gente à fonte divina, que é Deus. Tem muitas religiões no mundo que não falam nem de Deus como Deus, né? Aí eu tô falando aqui de nós brasileiros, que chamamos Deus de Deus, mas chamam de fonte, chamam de universo. Tem várias nomenclaturas para Deus no nosso planetão aí. E cada uma dessas nomenclaturas, na realidade, só estão querendo dizer da fonte criadora, que criou tudo isso aqui, porque não é possível que tudo isso que a gente viva, nós, não tenhamos sido criados por algo ou alguém. Então, trazendo essa visão pro universalismo, a gente acredita, sim, que existe uma fonte criadora de tudo. E essa fonte criou quem nós somos, criou o universo, o planeta, todos os animais, criou tudo que há. Então, partindo dessa fonte, dessa verdade, existem inúmeras formas de falar do universalismo, mas eu vou falar aquela que eu acredito, tá? Então, um pouquinho antes de falar daquilo que eu acredito, eu vou falar também um pouquinho da minha história e como foi que eu cheguei aqui, que é pra vocês se antenarem um pouquinho aí, falando quem é essa louca aí que tá falando sobre universalismo, com esse filtro de gatinho que eu tô adorando, que se acha no direito de falar sobre universalismo. Mas eu acho que o universalismo, ele fala muito mais sobre quem nós somos do que sobre qualquer outra coisa. Quando eu era pequena, já fui católica, eu mesma fui lá, bati na porta da igreja e quis fazer minha primeira comunhão. Eu venho de uma família de muita fé, mas de pouca manifestação religiosa. Então, eu fui lá com 10 anos de idade, queria fazer minha primeira comunhão, pedi pra minha mãe falou, ok, você quer fazer, vamos lá. E fui buscar Deus, né, dentro da religião católica. Não achei. E eu não estou dizendo que Deus não está na igreja católica. Eu não achei. Entendam bem, pelo amor de Deus. Quando eu fiquei um pouco mais velha, já mais adulta, eu fui pro kardecismo. Estudei no kardecismo. Então eu estudei mediunidade, estudei o evangelho, fazia o evangelho no lar. Eu sempre fui muito fiel às religiões que eu estava participando, que eu participava, que eu congregava. E dentro do espiritismo, eu me afinizei muito, porque o estudo espírita, ele fala muito sobre a vida além morte, sobre a vida além da carne. E acontecia, eu tinha muitas sensações e tinham muitos acontecimentos que passavam pela minha vida que eu não encontrava explicação, que o espiritismo fez assim, ó, abriu uma porta para mim, gigantesca de conhecimento. E foi ali onde tudo começou a fazer sentido para mim. A vida espiritual começou a fazer muito sentido para mim. Nessa época, um pouco depois até, passou um tempo, eu conheci o meu marido, a gente casou, continuamos
indo no kardecismo. A gente gostava muito, ele vem de uma família kardecista de berço, então ele cresceu nesse mundo kardecista. A partir daí a gente meio que acabou desconectando um pouco das religiões, da nossa vida espiritual, né, concreta. Muito trabalho, a gente construindo uma vida junto e tudo isso começou a acontecer, até que a gente começou a passar algumas dificuldades, não em questão financeira, mas dificuldades da vida mesmo, as coisas não andavam, enfim. E aí a gente foi para a igreja evangélica. Na igreja evangélica, eu tô falando aqui um pouquinho dos meus aprendizados por cada religião, para vocês entenderem aonde foi que eu cheguei no universalismo, tá? A igreja evangélica foi muito importante para mim, no sentido de eu entender como me conectar diretamente com Deus. Ali não existiam porta-vozes, sabe? Eu não pedia para um santo, para um anjo, para qualquer pessoa falar com Deus por mim. Eu mesma falava diretamente com Ele. Ah, gente, oi! Oi pra todo mundo! Manda um beijo pra Laurinha. Beijo! E ali, na igreja evangélica, eu aprendi... primeiro eu ficava encantada com aqueles louvores, né? Aquilo me deixava em êxtase, anestesiada, literalmente. E ali eu aprendi muito essa conexão. Oi, Paulinho. Eu aprendi muito essa conexão diretamente com Deus. Então, na igreja evangélica, me ensinou que eu, sim, era filha de Deus, ou da deusa, cada um põe o nome, e que através dessa conexão, eu como filha dele, eu como filha dela, eu poderia pedir diretamente que eu seria atendida. Só que até então, dentro dessa minha trajetória, eu ainda entendia a religião ainda só como pedir. Tá errado pedir? Lógico que não, e eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui pra gente falar sobre o universalismo. E agora eu estou explicando particularmente como foi que eu caí no meio dessa história toda. Ali eu fiquei grávida da minha filha, passei 1 ano na igreja evangélica, sou casada na igreja evangélica com meu marido. E dali, a partir de um dado acontecimento, as coisas passaram a não fazer mais muito sentido para mim nem para minha família. A minha filha nasceu. Quando eu fiquei grávida da minha filha, o meu marido teve um distúrbio de síndrome do pânico. Muita gente que vem aqui no instituto já sabe, enfim. Ele teve síndrome do pânico e aí, quando ela nasceu, as crises começaram a se agravar. E aí, a minha sogra, que já tinha nos levado para a igreja evangélica, levou o meu marido para um terreiro de umbanda, de alguém que era muito conhecido da família dele. E lá ele... É retrato dele, tá, gente? Eu tô aqui falando, ele tá ali na sala me olhando, mas nem sabe... Tô aqui contando por ele. Mas ele fala que quando ele pôs o pé naquele terreiro, parecia que ali era a casa dele. Ele se apaixonou por aquela atmosfera, por aquela energia. E só quem já entrou num terreiro de umbanda com a tabaque tocando, com a gira rolando, sabe o tamanho da energia que acontece ali naquele lugar. E aí ele começou a frequentar, começou a participar da corrente mediúnica. Eu tava com a Sara muito pequenininha ainda, ela tinha dias, meses. E aí eu demorei um pouco mais para poder me desvencilhar da igreja evangélica pra gente poder ir com ele pra Umbanda. Mas preconceito nunca fez parte do meu escopo, tá? Mas fidelidade sim. Então eu sempre fui muito fiel àquele momento, tudo aquilo que eu estava inserida naquele momento. Então essas trocas de religião nunca foram muito fáceis pra mim. Hoje eu tô na Umbanda, amanhã vamos pra igreja evangélica, amanhã vamos pro budismo, vamos pra Seixonoye. Nunca foi tão fácil. Porque eu sempre fui muito fiel. Gente, pra quem conhece Diquinha, eu sou cachorro cósmico branco. Cachorro é fidelidade e o amor. Então, onde eu enfinco a minha bandeirinha ali, eu sou fiel, sabe? Eu sou muito fiel. Mas sem preconceito, que essa foi a parte que me ajudou muito. Mesmo porque eu venho de uma família, por parte de pai, umbandista até a raiz. Eu nunca tinha ido numa gira de umbanda até este dia, que eu fui com meu marido. Mas a Umbanda sempre fez muito parte da minha vida, porque eu tenho... Minha avó era filha de negro com índio, a minha tia-avó até hoje olha pra você e já sabe que banho que você precisa tomar, o que vai equilibrar a sua energia. Oi, Acácio, tudo bem, meu amor?
Bem-vindos a todos, para quem eu não dei oi também, viu? Beijos, gratidão por vocês estarem aqui. E aí, quando eu fui pra Umbanda, eu costumo dizer que a Umbanda me resgatou quando eu não era nem gente. Porque até então eu ainda entendia a religião como algo que eu vou lá, ok, eu me dou, mas eu vou muito mais pedir do que me envolver com Deus, sabe? Era uma visão, não que eu não quisesse, não entendam dessa forma. Era o que eu queria. Só que eu entendi, hoje eu entendo que naquela época eu queria mais, né? Uma ajudinha ali não ia me fazer mal nenhum. E quando eu segui na Umbanda, eu fiquei 7 anos na Umbanda. É a minha religião que toca o meu coração, é a religião que a gente trabalha muito na Pazenha até hoje. O meu pai de santo falava que a Umbanda era muito universalista. E era engraçado porque antes de entrar lá, numa das casas espiritualistas que eu tinha entrado, na época do kardecismo, um pouquinho antes de conhecer meu marido, eu ia num centro espírita onde eles se declaravam universalistas, aqui no Tucuruvi. Aqui em São Paulo, para quem estiver em São Paulo. E lá, numa sessão mediúnica deste centro, que era kardecista, existia a presença e a incorporação de alguns caboclos e pretos velhos. E eu ficava apaixonada por aquilo sem nem saber o que significava. Enfim, a gente trabalhou na Umbanda, médium de incorporação, pé de chão de terreiro, aprendi muito. Na Umbanda eu virei gente, real, assim. Foi uma universidade para mim em questão de espiritualidade. Hoje eu só consigo sentar aqui e falar aí com vocês por conta dessa minha história com a Umbanda. E o meu pai de santo ele falava bastante sobre a Umbanda ser universalista, a Umbanda ser universalista, a Umbanda ser universalista. E eu não entendia muito isso na prática, sabe? Eu falava, ai que lindo, até então eu louvava, né? Mas eu não entendia muito o que ele queria dizer com isso na prática. Até que em outubro de 2018 eu e meu marido também, a gente teve o nosso despertar espiritual. Pra quem não entende o que é o despertar espiritual, é um momento na vida, cada um toca de forma particular, tá? Mas pra quem tá passando, quem já passou vai entender o que eu tô falando. É aquele momento na vida em que você percebe que tudo isso daqui talvez não seja tão real quanto a gente acha que é. Que tudo isso daqui deve ter algum comando muito mais forte por detrás do que simplesmente tudo isso concreto que eu consigo pegar. E esse despertar veio pra gente lá na mesma fase. Eu trabalhava numa empresa que eu amava trabalhar, não tinha problema nenhum com a empresa. Só que teve um momento que não fazia mais sentido pra mim estar lá. Olha que engraçado, você trabalhar num lugar que você gosta, mas não fazia mais sentido. E aí o meu marido tinha aberto uma empresa, eu pedi demissão dessa empresa e vim trabalhar com ele, com o intuito também de começar a trabalhar com marketing digital, porque eu sou formada em marketing, enfim. Entendemos, né, Paulinho? É isso mesmo. Dali, eu comecei... Dali veio o meu despertar, deixa eu contar um pouquinho antes para poder enredar aqui para vocês de uma forma mais concreta, porque eu sei que tem muita gente aqui que tá passando por esse processo de despertar e fica com dúvida. Ai meu Deus, eu largo meu emprego, não largo, faço isso, não faço, o que eu faço da minha vida? E eu acho que essa palavra aqui pode ajudar a direcionar vocês. Quando eu comecei a sentir que não fazia mais sentido estar ali onde eu estava, porque o que eu queria era estar mais perto da minha família, nessa época eu morava em Mariporã, interior de São Paulo, aqui, cidade metropolitana, e trabalhava na Vila Olímpia, não, Vila Olímpia não, na Vila Leopoldina. Era muito longe, mesmo, era muito longe. Até quando eu ia de carro, era muito longe. E eu passei um Dia das Mães, onde a gente estava trabalhando muito. Meu marido foi na festinha de Dia das Mães, ele me mandou um vídeo da minha filha lá, fazendo homenagem pra mim, eu não tava, eu comecei a chorar. Aí aquele negócio, né, que começa a mexer com a gente de uma forma estrutural. A Fabi tá falando, aconteceu comigo, mas não queria sair não. Eu também não queria sair não, gata. No começo o ego grita, fala, você é louca, você tá bem aí, você manja, né? Enfim. Quando passou a não fazer mais sentido, eu sentei com meu marido, conversei com ele falou, não, tudo bem, pode sair, vem pra cá, vamos dar um jeito junto daqui. E aí eu fui pra casa, montei meu escritório, falei, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, vou abrir a minha empresa. Quando eu sentava na frente do computador, nada acontecia.
Tava com o meu site criado, montado, era só tirar aquilo do papel. Era só manifestar, materializar tudo aquilo e não fazia sentido, não saía. Não saía de jeito nenhum. Até que né, meu marido achou um curso de tarô e falou assim: amor, você não quer fazer? Pra ver se distrai um pouquinho sua cabeça? Sabe aquele negócio, para de ficar louca, né? Vou te dar um brinquedinho aí. Quando eu fiz aquele curso de tarô, a minha vida fez assim, ó. Primeiro que bateu no meu ego de tal forma que eu fui falar com meu pai de santo. E aí ele falou assim: parabéns, você conseguiu uma nova profissão. Aí eu: como assim? Eu fiz 3 faculdades. Onde que eu vou arrumar emprego? Vou trabalhar na Praça da República? O ego, minha filha, estourando. Ele falou: calma, você vai achar o seu caminho. E assim foi, né? Engraçado, porque neste período, pra quem tá aqui lá das antigas, eu abri uma página chamada Tarô da Dani, que é essa mesma aqui que vocês estão. Em outubro de 2018, se não me engano, 2017 ou 2018, não vou lembrar. Eu acho que é 2018. E dali eu comecei a atender com tarô, porque todo mundo que eu jogava, as pessoas falavam: meu Deus, é isso mesmo, eu nunca falei com você, que história é essa? Todo mundo abismado. Mas quem me conhecia muito profundamente falava: meu, é tua cara. E eu falava: como assim a minha cara? Eu fazia, mas ainda brigava, né? Ah, vocês estão muito loucos, tá todo mundo doido, nananã. Vai vender arte na praia, é bem isso, cara. Pra mim era inconcebível ter estudado tanto, né? E olha só, agora eu estudo muito mais, porque eu já estudei o resto da minha vida inteira pra trás. Aí, enfim, comecei a trabalhar como taróloga, percebi a minha aptidão para terapia, comecei a estudar terapia, e quando eu fui tirar o meu certificado como terapeuta, percebi que em horas de estudo, desde a minha adolescência, eu já tinha para tirar uns 500 certificados de terapeuta. Mas aí fiz um curso para me aprimorar e comecei a atender como terapeuta, que é como a maioria aqui me conhece. Enfim, por que eu contei essa história toda se eu vou falar de universalismo? Porque é aí que começa a minha história com o universalismo. Mesmo sendo um bandista, é ali que eu começo a estudar leis herméticas, Caibalion, magia através da energia, magia natural, os chakras, obviamente, né? Porque é daí que tudo começa, radiestesia, tudo que vocês possam imaginar referente à terapia holística. Dani, você já estudou tudo? Não, porque tem muita coisa aí ainda. Mas eu virei a louca dos cursos nesse processo. E foi ali que eu comecei a entender aquilo que o meu pai de santo dizia lá pra mim, lá atrás, de que a Umbanda ela era universalista. Porque tudo aquilo que eu começava a estudar cabia na Umbanda. Mas eu não vim aqui falar da Umbanda, eu vim aqui falar do universalismo. Mas por que eu tô falando isso? Porque ali começou a fazer sentido pra mim que esse tal de universalismo nada mais era do que essa conexão, ou seja, essa ligação com Deus através do caminho que eu achar melhor. Ela não descarta, o universalismo jamais descarta nenhuma religião como caminho. Mas ela acaba agregando todas as filosofias e doutrinas dentro dela mesma, porque não descartando, ela acaba agregando vários caminhos conectados com diversas religiões, como a verdade de quem quer encontrar Deus fora e dentro de si. Faz sentido isso para vocês? Então ela acredita que sim, o budismo é maravilhoso para você encontrar Deus dentro de você. Ela acredita que sim, a Umbanda é maravilhosa, o Candomblé é maravilhoso, o catolicismo é maravilhoso, o espiritismo é maravilhoso, Seishonoye é maravilhoso. Que mais de religião? A igreja evangélica, o muçulmano, taoísta, porque todas essas religiões, todas essas doutrinas e todas essas filosofias, elas no fundo estão tentando conectar a gente com a nossa espiritualidade e com a fonte de tudo que há. Fonte criadora de tudo que há. Só que as religiões, todas elas, escolhem um caminho e vão.
Então, dentro da igreja evangélica, se tem uma doutrina onde se ensina que a sua conexão, ela é diretamente com Deus e tudo aquilo que está escrito na Bíblia deve ser seguido à risca. Tá errado? Não tá. Tá certo? Também não tá. Porque é uma visão de um prisma que tá ali, é um prisma. Só que ela não tem a visão do todo. Então, quando a gente fala de universalismo, ela pega todas essas visões e une numa coisa só, dizendo, tudo isso aqui é Deus. Só que parte desta visão é parte de Deus. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas pessoas, às vezes, acham que o universalismo, e eu já ouvi isso, e é por isso que eu tô fazendo essa live, acham que o universalismo nada mais é do que uma não religião ou um agnóstico que é contra, que eu não tô dizendo que o agnóstico eu tô dizendo pela visão do que me falaram, contra todas as religiões. Não. O universalismo prega que religião é ruim. Não. Muito pelo contrário. O que a gente fala? Que em determinado momento, e eu falo a gente porque eu me considero universalista, tá, gente? Só isso. Porque em determinado momento, enquanto a gente ainda não sabe que a gente é gente, enquanto a gente ainda não tem maturidade espiritual, a gente ainda necessita de doutrinas educacionais dentro do campo espiritual. Então eu ainda preciso de uma igreja, de um pastor, de uma pastora, de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um babalaô, enfim, eu ainda preciso de um mestre religioso para virar para mim e me dizer como que eu preciso ser, como que eu preciso me comportar, o que eu preciso fazer todos os dias para me conectar com Deus. O universalismo, e eu costumo dizer isso, e não é diminuindo nada nem ninguém, pelo amor da deusa, não é esse meu papel aqui. Mas o meu papel aqui é falar com vocês sobre o que é esse universalismo. Chega um momento em que a gente adquire uma maturidade espiritual, aonde a gente olha para a religião da nossa vizinha e ela fala, por exemplo, ela é evangélica. Ela vira e fala assim, olha, eu fui ontem num culto e foi tão lindo e eu encontrei Deus lá. Por que você não vai? O universalista, ele tem certeza que Deus está lá também. E ele jamais vai negar se ele achar que o remédio que ele precisa para a doença, para o mal que ele tem naquele momento, está lá. Então ele não renega nenhuma religião, muito pelo contrário, ele agrega. Olha, eu acho realmente que um culto evangélico para mim amanhã vai ser maravilhoso, porque eu estou precisando de uma comunhão com Deus louvada, né? De uma palavra de um pastor que vai me chacoalhar, que vai mexer comigo, que vai enfiar às vezes o dedo na minha ferida. Ou, abrindo portais aqui, é para isso que eu tô aqui, gente. Minha encarnação é para isso mesmo. Ou então, eu perceber que às vezes eu preciso de um abraço e de uma guiança de um preto velho. Como universalista, eu vou num terreiro de Umbanda e vou receber aquele abraço, porque eu sei que Deus está naquele abraço. Eu vou perceber que talvez eu precise manifestar a minha energia de cura através da dança. E aí eu vou procurar uma aula de dança cigana, de dança do ventre, de funk, seja o que for. Porque a gente acredita que Deus está em tudo. 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 Só que o universalismo, ele demanda a maturidade espiritual necessária para que você saiba aonde buscar e qual ajuda buscar no momento que você precisa. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que eu vejo completamente apaixonada pelo universalismo e largando o universalismo, indo para uma tal religião ou largando a vida espiritual mesmo, assim, tipo, não quero mais, isso daqui não faz mais sentido para mim. Mas por quê? Tentou se jogar num mar aberto, que é como o Paulinho disse ali, eu sempre dou
esse exemplo de que a igreja ou a religião, ela é um aquário. E por que ela é um aquário? Ela tem que ser um aquário, porque dentro do aquário eu limito a sua área de atuação. Você só pode fazer o que é determinado aqui. Porque é aqui que você vai começar a perceber que quando você não faz isso aqui, lá fora você vira presa de tubarão. E o universalismo é nadar em mar aberto. Só que entendendo qual é o aquário que eu preciso me aportar neste momento, que é onde vai ter a minha própria cura. Então por isso que a gente fala tanto de cura no universalismo. No xamanismo também a gente usa bastante esse termo. Eu falei de tantas religiões aqui, não falei de xamanismo, que tá aqui, mora no meu coração, que é essa conexão com a terra, que vem pra mim de uma mentora incrível, que assim, sem palavras pra todas elas, mas a Jurema, pra mim, ela é, sabe? Ela me torna cada vez uma pessoa melhor. E entendendo tudo isso, a gente começa a perceber que é necessária essa maturidade espiritual para que a gente consiga perceber e ser donos da nossa própria espiritualidade. Entendem? Então, o universalismo nada mais é do que algo... Eu não gosto de chamar de religião, porque pra mim está acima, tá? E acima não quer dizer que é melhor, só quer dizer que é o próximo passo. Simplesmente assim. Ela está acima do que as religiões que ainda precisam, que ainda dão para as pessoas, que ainda precisam de doutrina. E a doutrina, doutrina é ruim, doutrina é isso, doutrina é aquilo. Não é ruim. Porque quando a gente começa a entender no papel qual é o significado da doutrina, a doutrina é ensinar. É colocar essa pessoa na linha, através da doutrina. Então, na Umbanda, por exemplo, você precisa acender a sua vela do anjo da guarda, ela não pode estar apagada, você precisa tomar banho de defesa, você precisa tomar banho de elevação, defumar a sua casa. Quando você vem aqui, você bate cabeça, porque é sinal de respeito para esse congá, para essa casa santa. Então, te ensina a ser gente. No universalismo, não vai ter ninguém falando isso para você. Mas se você já não souber isso, já não trouxer isso de casa, como que você se vira na vida? Como que você se vira no mundo? É aquilo que eu falei, a Umbanda precedeu pra mim num momento que eu não sabia o que era ser gente. E ser gente nesse sentido mesmo. O que era que eu estava fazendo ali? Eu ainda estava buscando coisas pra minha própria vida. Eu estava. E hoje eu tenho certeza disso. Hoje pra mim isso é muito claro. E Dani, mudou, hoje você não procura através do universalismo coisas pra vocês? Muito pelo contrário, piorou. Só que... quando eu ia na Umbanda, lá no começo, tá, gente? Isso lá no comecinho. Eu ia buscando, a minha vida financeira tá uma droga, preciso melhorar. A minha vida com meu marido, a gente tá só brigando. Porque o meu chefe é isso. Porque isso é aquilo. Porque aquilo é aquilo. Porque... enfim. Hoje, a minha espiritualidade me traz, e é através do universalismo, buscar sempre ser alguém melhor. E sendo alguém melhor para mim, também sendo alguém melhor para o outro, para esse universo que eu habito. Então, eu não parei de olhar para mim. Muito pelo contrário, eu olho muito mais. Porque hoje eu não consigo enxergar mais no outro um defeito sem ter a certeza de que esse defeito também está em mim. Porque eu entendo como funciona o universo. Eu tenho hoje uma maturidade espiritual que ainda é tão pequenininha, gente. A gente ainda tem tanto para crescer, mas de perceber que quando algo vai errado comigo, é dentro de mim que eu preciso consertar. E aí eu vou atrás de tudo aquilo que o universo me coloca à disposição para me ajudar no meu processo de cura. Seja ele onde for, porque a gente não segrega, a gente agrega. Então eu trago todos os ensinamentos de todos os avatares que tiveram na Terra. E o que significa avatar, Dani? São seres de luz que encarnaram ou não, ou se manifestaram em espírito no planeta Terra, para mostrar pra gente o caminho dessa luz. E todos eles, de forma unânime, falam que essa luz está dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar essa luz dentro de nós
refletida no nosso irmão, ou essa sombra dentro de nós também refletida no nosso irmão, a gente começa a entender que esse universo que a gente vive todos os dias e o tempo inteiro, nada mais é do que uma representação do que há dentro de mim. Só que, para você adentrar no universalismo, você precisa de uma coisa que é primordial. Vou repetir. Primordial. Chamada autorresponsabilidade. Você tem que querer muito se curar. E sabe por que você tem que querer muito se curar? Porque você não tem pai nem mãe espiritual para te dar uma banadinha ali, ó, na hora que o bicho pega. Porque esse é o momento em que você se descobre um Deus, por ser filho de Deus, por ser filho da deusa, por ser filho do Criador ou filha da Criadora, por ser uma criatura com todas as ferramentas feitas à imagem e semelhança dele ou dela, porque Deus não tem gênero. E quando eu sei disso, eu percebo que se falta algo do lado de fora, eu percebo que na realidade é porque eu estou olhando no sentido errado. Todos os nossos desejos, eu falei isso aqui na página tem alguns dias, mas eu vou explanar mais sobre esse assunto. Os nossos desejos são as nossas ruínas, porque os nossos desejos jogam a gente olhando para fora. E aí eu entro no sistema de escassez. E quando eu falo de escassez ou de prosperidade aqui, eu não estou falando só de dinheiro. Dinheiro é uma energia que representa a escassez, ou a falta dele, né, no caso. Eu estou falando de completude espiritual. Então a minha proposta agora, a Karina mandou, difícil, mas vale a pena. A hora que o bicho pega, a gente fala, oxe, a resposta está dentro de mim? Socorro, sempre está. Sempre está dentro da gente. Oi, Du! Boa noite! Então, quando a gente começa a ser motivado pelos desejos, a gente entra numa ordem de escassez. Porque me falta um amor. Por quê? Porque se eu quero um amor, eu estou dizendo pra mim que me falta. Luilma, meu amor, que saudade! Morrendo de saudade de você. Zona de conforto sem conforto, é isso mesmo, filhota. Não dá pra culpar ninguém. Porque o universalismo, ele prega exatamente isso. É como se a gente olhasse pra gente e falasse, está na hora de parar de ser uma criança mimada. Está na hora de eu entender que Deus me colocou aqui com todas as ferramentas. E como a sua imagem e semelhança, eu tenho tudo dentro de mim. Então isso que eu tô falando dos desejos eu tô pra fora, eu desejo ser mais feminina, eu desejo ser mais rica, eu desejo ser mais saudável. Vocês concordam que a partir do momento que eu desejo algo, eu estou dizendo pra mim mesma que eu não tenho aquilo? Pá, pá, pá. É os tapas na cara agora. Bora pros tapas na cara? Entendem? E aí, com o universalismo, onde que eu fui parar? No estudo que leva a gente através de um processo de ascensão espiritual. Ah, Dani, a ascensão espiritual vai virar santo? Não! A gente está aqui para isso. A gente está aqui para ascender espiritualmente. E ascender espiritualmente quer dizer crescer. Eu costumo dizer que todas as vezes... Carol, tá recebido com sucesso. Todas as vezes que a gente morrer, porque eu, Daniele, e não estou pregando isso para ninguém. Eu, Daniele, acredito em reencarnação, tá? Se não acredita, tá tudo certo, eu não tô aqui pra pregar nada. Essa é só a minha verdade, o universalismo fala disso. Lembra que eu falei lá no comecinho? O universalismo, ele fala muito mais da nossa conexão com Deus do que Deus propriamente dito. Ele não fala sobre o caminho que você vai escolher para chegar até Deus, porque esse caminho é interno. Esse caminho tá dentro de você. Crise existencial depois desses tapas. Como que faz? Terapia, amor. Vai fazer terapia. Vai. Porque o meu papel aqui foi e é sempre trabalhar expansão de consciência com vocês.
E a minha promessa é que a partir de agora eu vou estar aqui todos os dias pegando no pé de vocês. A ideia é uma live semanal. Não vou ficar prometendo que eu talvez não possa cumprir. Porque antes eu já tinha prometido isso, não consegui. Mas agora, me segurem que agora eu tô com a corda toda. É por isso que eu tô aqui. E tem um cacauzinho sagrado aqui me ajudando. Então, quando a gente começa a perceber que o universalismo é assim, se vira garota, que tem tudo na sua mão, tem tudo dentro de você, tudo que você precisa está dentro de você. Você tem todas as religiões à sua disposição. Se você sofrer preconceito fora, é porque o preconceito está dentro. Se você vê alguém egoísta fora, é porque o egoísmo está dentro. Agora, você tem as ferramentas para consertar as suas desordens. Eu ia falar defeitos, mas fica feio, né? Para trabalhar as suas próprias desordens. Então você é responsável por tudo que você faz. Você é responsável por tudo que o universo está te devolvendo. Porque o universo não dá nada para ninguém, ele devolve. Ele devolve. E eu postei um vídeo ontem falando sobre escassez. Me faz falta quando não te ouço. Ah, mentira. Isso que não gostava de me ouvir, né? Tá bem? Mudei isso aí, que bom, fico feliz. Eu falei ontem sobre escassez. Ah, tem gente que fala, mas madrinha, mas Dani, eu queria isso pra minha vida. Tá bom, eu queria, desejo. Se eu estou desejando, eu estou na escassez. Então, o que eu faço para sair da escassez? Eu volto para dentro e agradeço pelo que eu já tenho. Ah, eu queria uma roupa nova. Aí eu volto para dentro e agradeço. Nossa, quanta roupa linda que eu tenho. Eu tenho tanto que, inclusive, eu vou compartilhar com o universo. Eu vou abrir espaço para ganhar mais. Porque nada, isso é lei da física. Nada ocupa um lugar que já está ocupado, seja dentro de você ou seja fora. Eu vou deixar salvo assim, Claudinha. Ó, meu cabelo está aqui te esperando, tá, amor? Quando você quiser cortar de novo, ó, estou a deusa dos cachos, graças a dona Cláudia que está aí na live. Ó, eu falando de universalismo, já voltei pro cabelo. Lembra que eu falei pra vocês que a gente entender o que é universalismo tira a gente de uma vida infantilizada e mimizenta? O Dri até falou, domingo teve um ritual, ele falou assim, a criança é mimada e birrenta e ranhenta. E é isso. Só é capaz de seguir o universalismo a pessoa que toma posse de ser o seu próprio pai, de ser a sua própria mãe. A pessoa que toma posse de seguir os caminhos da espiritualidade, independente da religião. Se você tem preconceito com religião X ou Y, não se considere, porque você não é universalista. Porque você não está agregando, você está segregando. Todas as religiões têm luz, e assim como a qual nos representa, tem luz e sombras. Tudo, ainda neste planeta de dualidade, ainda tem luz e sombra. Qual é o nosso papel? Iluminar as nossas sombras. Porque nós somos responsáveis por elas, né? Ai, porque a minha mãe me criou na base da porrada. Quem é sua mãe agora? É você. Você continua fazendo o quê? Repetindo o padrão dela. Porque, de alguma forma, dentro de você, você acredita que é na porrada que você tem que ser tratado. Ai, doeu. É. Criança mimada. Vamos crescer. O universalismo fala disso. Fala da sua responsabilidade em ser você. Ai, minha filha linda. Tava chorando? Tá falando que eu tô dando tapa na cara. Que horror. Então agora, quero perguntitas. Quem vai mandar pergunta? Falta 20 minutos pra acabar essa live, porque senão o Instagram vai falar tchau, querida. Não é nem oi, querida. Tchau, querida. Vocês têm perguntas? É claro, gente, que o universalismo, ele é muito mais abrangente do que isso que eu tô falando pra vocês. Muito mais. Eu tô dando aqui a pontinha do iceberg. Porque eu acho que eu podia fazer um vídeo pequenininho falando disso. O universalismo é
o agregar de todas as filosofias religiosas. Mas não ia ter o mesmo impacto do que fazer uma live, comentar aqui com vocês e falar sobre essa visão. E eu tive que sim falar um pouquinho da minha vida para vocês entenderem onde foi que eu cheguei. Por que eu cheguei nisso? Tá passada? Por que foi que eu cheguei nisso? E foi nesse momento em que eu comecei a estudar como era esse mundo espiritual, como era esse mundo energético. E não adianta você tentar, você que é terapeuta holística, tentar estudar a energia e tentar desconectar ela da espiritualidade, como eu tentei fazer. Eu tentei. Tá errado. Não tem como. Não tem como. Tem até um meme, né, que fala, não tem como, não tem como. Então a gente precisa entender exatamente isso. Exatamente isso. E a partir do universalismo, compreender que todos os caminhos são bons. Sabe aquilo? Tudo me é, como é que é? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém? É mais ou menos isso. Porque traz pra você... Eu acho que tive todas as respostas. Que bom, Di, que bom. Muito bem. Ingrid, linda. Quero ver essa neném logo aí. Não, mentira. Deixa ela aí até ela ficar pronta, tá? Eu acredito muito na independência espiritual do ser. E o universalismo, ele prega isso. Ele prega que todos somos feitos para sermos independentes. Isso não quer dizer que a gente não precise de ajuda. Muito pelo contrário. Mas uma coisa é você entender que precisamos de ajuda em determinados momentos. Outra coisa é você se tornar dependente daquela ajuda ou então você não vive. Ou dependente de qualquer coisa. Que é uma boa que as pessoas já me falaram? Ah, Dani, principalmente quem frequenta o instituto. Pra quem não sabe, a gente faz rituais com a medicina da ayahuasca. E nesses rituais, a gente chama várias egrégoras espirituais de diferentes origens. Hinduísta, a gente faz trabalho para Jesus, a gente faz trabalho para os mestres ascensionados, a gente faz trabalho umbandista, a gente faz trabalho cósmico, que é para os ETs, a gente faz trabalho de diversas fontes, porque o instituto, que encabeça o instituto, é universalista. A gente tem um braço umbandista nele também, tá? Que funciona exatamente como essa doutrina que muitos irmãos ainda necessitam. E eu acho lindo a gente ter esse braço, porque nem todo mundo ainda sabe falar a mesma língua. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu tenho certeza que quando eu comecei no universalismo, tinha muita gente que já estava anos-luz na minha frente. E graças a Deus, eles estavam na minha frente, porque assim eu pude aprender com eles. Então esse não linear de aprendizado, ou seja, todo mundo juntinho ali aprendendo ao mesmo tempo, faz com que a gente tenha diversas chances de aprender através de diversas vivências diferentes, certo? E aí a gente vai encontrando qual é a nossa turma no meio disso tudo, né? Eu tava falando alguma coisa que eu esqueci, porque eu vi aqui algumas perguntas. É bom quando entendemos que ser melhor a cada dia não significa ser melhor do que ninguém, mas sim ser melhor do que você mesmo. As coisas fluem com muito mais leveza. Gente, isso é ótimo, Paulinho, gratidão. Não existe ser melhor do que o outro. Não existe isso. Para pra pensar, vamos pensar racionalmente. Racionalmente. Qual é a régua que vai medir se sou melhor do que alguém em alguma coisa? Vai fazer uma prova sobre física quântica. Aí quem tirar a nota mais alta é o melhor. Tem certeza? Será que aquela pessoa que tirou a nota mais baixa não estava mais nervosa ou não passou por algum estresse antes que fez ela esquecer sobre um monte de coisa? Ou talvez, isso não quer dizer que talvez ela se torne em um ano muito melhor porque ela vai se dedicar muito mais do que a outra pessoa que estava se dedicando? Vocês entendem como é burrice a gente se comparar com outra pessoa? Primeiro, é uma falta de tempo tremenda, porque enquanto você está olhando pro gramado do vizinho, o seu tá secando, anos-luz. Seja melhor do que você mesmo, do que você era você ontem, certo? A independência é uma busca? Eu não entendi sua pergunta, Tati. Não entendi. Manda aí mais explicadinho, que daí eu respondo. A independência é uma busca.
Buscar ser independente? Independente espiritual, ela tá falando? Eu acho que é isso. Ó, o Dri tá falando aqui sobre independência espiritual. É uma busca? Deveria. No meu ver, deveria ser. Por quê? Porque a gente fala tanto na espiritualidade sobre o quão é nocivo o apego, né? Independência, se for espiritual, Tati, de acordo com o que o Dri entendeu, é uma busca e deveria ser uma busca para todo mundo, sim, tá? Mas independência não quer dizer não precisar de ajuda. Independência quer dizer eu me banco sozinha até o momento que, opa, deu ruim aqui. Alguém me ajuda? Ajuda, obrigada, olha, ajudou, te amo, mora num bom lugar no meu coração, agora eu continuo seguindo. Porque essa força tem que ser sua. A Catita falou que lidar com o ego é mais difícil. O ego, ele é sensacional. Ah, vão querer me dar um soco na cara. Não, ele é sensacional. A gente recebe um ego quando a gente encarna nessa terra. Então é ele que faz eu saber que na minha geladeira tá faltando danoninho, eu preciso comprar pra minha filha, então eu preciso esquematizar. Aí eu vou ganhar dinheiro, depois eu vou no mercado, compro pra ela, porque é saudável ou não é saudável, então não vou comprar. Ou não. Essa mente analítica é o ego. O problema é quando o ego é ferido. E aí esse ego, quando ele é ferido, ele fica tentando te defender a todo momento. E aí quando o ego está ferido, ele vira um sabotador. Então o nosso papel é consertar, é doutrinar, é adestrar, que nem eu sempre brinco com as meninas, esse ego, tá? Dani, pode falar sobre Osho? Sou enlouquecidamente apaixonada por Osho, porque eu acho que ele foi muito mal interpretado em muitas coisas que ele falou, mas ele trouxe uma visão espiritualista pro Ocidente. E muito real e universalista. Como ele prega, e aí isso tem tudo a ver com ele, não tem a ver com doutrina, ou não tem a ver nada, tem a ver com ele. Como ele prega a ascensão através da energia sexual, e que eu acho que é por aí o caminho, porque eu estudo Isis, porque eu estudo Maria Madalena, porque eu estudo o processo de evolução espiritual, e ela sempre se dá pela ativação da Kundalini. Ele prega liberdade sexual. Então essa liberdade sexual que ele prega veio muito de porrada com várias crenças limitantes que a América do Sul principalmente tem muito em relação ao sexo. Porque a gente ainda colocou sexo numa região de zona proibida que a gente não pode falar. E olha quanto de gente que nasce aí, né? Imagina se pudesse falar. É isso que as pessoas falam e acham. Mas a gente ainda não conseguiu entender a real sacralidade da energia sexual. E Osho fala disso e para ele é tudo muito natural. Os livros de Osho sobre o sagrado feminino são os livros mais tocantes que eu já li na vida. Porque ele exalta a energia do feminino de uma forma que pouquíssimas mulheres eu já ouvi falando. Nem Blavatsky, hein? Helena Blavatsky, ainda pra mim, ainda tá um passinho atrás de Osho em questão de exaltação do feminino. Ela manda muito, mas Osho fala disso sob um olhar de uma beleza e uma delicadeza que muitas vezes, principalmente para as mulheres, a gente ainda se julga muito. Então gosto de Osho, tá? Respondendo sua pergunta. Um ritual mais lindo que o outro. Vocês que fazem o ritual, gente. A gente só tá ali administrando. A Lorraine, coloca aquela frase mana que pôs no começo. Achei interessante. Ah, não. A Fabi falando pra Lorraine. Lorraine, responde a Fabi aí. Eu vou fazer a pergunta aqui, ó, pra você de longe. Ó, o Dri tá mandando uma pergunta. Fala, amor. Não, pergunta não. Eu já sei a resposta, mas muitos não podem saber ainda. Bora. No plano espiritual, tem religião? Ah, que lindo! Vocês viram que ele perguntou? No plano espiritual, tem religião? Como é no mundo terreno? Não. Não mesmo. Existem grupos divididos por afinidade. Na Umbanda, a gente fala que quando a gente morrer... Quando eu morrer, quero passar pela Aruanda. Saravá, Senhor Ogum. Saravá, seus 7 ondas. Então quem é umbandista fala que vai para Aruanda, que é o céu do umbandista, né? Quem é evangélico fala que vai dormir até o retorno de Jesus. Quem é budista fala que vai se unir às estrelas. E cada um tem uma definição. Mas no céu, até onde eu sei, tá, gente? O céu que eu reconheço
como céu, e eu posso estar errado. Se eu tiver, eu venho aqui e corrijo depois. Eu falo, gente, eu tava tudo errado, vamos corrigir de novo. Não existem religiões, porque a gente se aproxima de pessoas por afinidades energéticas, ideológicas, mas principalmente vibracionais. O Du falou, isso é universalismo, cada ritual diferente do outro, cada um com a sua luz. Isso mesmo. Paulinho, gratidão, gratidão a mim, amor, imagina. O padrinho tá tipo sombra do ratinho, só nos bastidores. Olha lá, amor, você ouviu? O Paulinho falando, ele falou, sempre lado a lado, a gente tá sempre juntinho. Gente, eu não faço nada sozinha, não. Vai, sombra! Quem mais? Peraí. Tá. A Tati, eu acho que era isso mesmo, né, Tati? Você agradeceu aí? Acho que era isso. A Ingrid dando risada. Arrê, gratidão, meu amor, arro. Bru, que bom ouvir isso, porque às vezes tenho a impressão que estou ficando para trás nessa caminhada em busca dessa evolução. Ninguém anda para trás não, meu amor. É um caminho na frente do outro, um pezinho na frente do outro, assim a gente vai. Sil, coisa linda da minha vida, gratidão. Saber que cada um tem seu tempo e que a caminhada é um passinho a cada dia faz tudo se tornar real, é isso. Tem mais uma pergunta. Amo essa minha mãe lindeusa, lindo. Peraí, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, que o Dri tá falando que vai fazer mais uma pergunta. Ai, Aninha, meu amor. Débora. Ai, gente, que delícia, né? Aninha, se eu falar Aninha pra ela, que eu vi Ana Cap. A Carolzita, tá, amor? Beijo, não fique bravo comigo. Faz a pergunta. Muitas religiões colocam aí a questão do céu e inferno. Isso é verdade ou é vibracional? Muitas religiões falam sobre um espaço chamado céu e outro espaço chamado inferno. Isso é correto? Na visão universalista, não mesmo. Inclusive, na visão universalista, ela fala que somos o que vibramos, tá? Então, nós estaremos sempre nas dimensões de acordo com o nosso estado vibracional. Aquilo que os kardecistas chamam de umbral, nada mais é do que uma dimensão que a gente chama de dimensão umbralina, aonde vão todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Não se esqueçam que quando a gente dorme, a gente desdobra, tá? Então, onde vão todos os desencarnados ou os encarnados desdobrados nesta vibração, quando estamos com uma vibração mais baixa. O que quer dizer vibração mais baixa? Para a gente chegar numa zona umbralina, a gente está com uma vibração de vergonha, de dor, de raiva, de ódio principalmente, né? Então, quanto mais os nossos sentimentos estiverem de uma forma negativados, mais baixa está a nossa vibração, mais baixo estaremos nessas dimensões. Porém, isso não funciona só quando a gente larga o corpo, tá? Por que eu vou falar isso? Porque eu acho muito importante esse aprendizado e aí eu finalizo essa live. O nosso estado vibracional, ele demanda tudo aquilo que o universo vai mandar pra gente. Tudo o que o universo me manda é de acordo com o meu estado vibracional. Tudo. Ah, eu consigo um emprego novo se eu só fico reclamando do meu velho? Não. Ah, eu consigo um namorado novo se eu fico falando que todo homem não presta? Não. Ah, eu consigo uma bênção de um filho se eu fico falando que o meu útero não cria nada? Não. Vocês começam a compreender, e o universalismo e o estudo energético fala tanto disso, do quanto é importante aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vibra. É tudo isso que forma o nosso estado vibracional. E esse estado vibracional vai determinar aonde eu estarei depois de desencarnada, ou aquilo que eu estou recebendo do universo. Porque o universo olha pra você e fala assim: olha, dor é que ela quer mais dor e manda. Olha, amor, ela quer mais amor e manda. Olha, abundância, ela quer mais abundância e manda.
É desta forma que a gente recebe todas as coisas que vêm na nossa vida. É sempre dessa forma. Então, quando eu falo, não existe inferno, não existe céu, é porque eu acredito, e aí é minha verdade de novo, gente. Tudo que eu falo aqui é a minha verdade. Mas a tia Lourdinha falou... Olha eu imitando a Valesca. A tia Lourdinha falou que não, menina. Existe inferno. Tá bom, que bom. A tia Lourdinha acredita, tá tudo certo. Mas eu tô falando em cima de tudo aquilo que eu acredito, tá? Eu acho que vocês estão aqui na minha live, não da tia Lourdinha, porque vocês querem saber o que eu acredito. Beleza? Então, é isso. Quando a gente vai na escala de Hertz, quando a gente começa a olhar para a escala de Hertz, a gente começa a perceber que dentro dessa escala de Hertz, aí procurem aí no Google, escala Hertz de emoções. Você começa a ver o quão baixos são as vibrações. A vibração mais baixa, se não me engano, é a da vergonha, com 29 Hz. Então, se eu estou, neste momento, com uma vibração de vergonha, o que é que eu estou atraindo? Porque se eu atraio por vibração, simplesmente assim. E o universalismo prega que você precisa se curar de todas essas sombras, ou seja, todas essas baixas vibrações. Como é que eu me curo? Com qualquer ferramenta de qualquer religião. Isso não é o máximo. Como é que eu me curo através da Umbanda? Banho de ervas, defumação. Como que eu me curo através do budismo? Mantrando. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. E fico ali, mantrando. Através do hinduísmo. Mantrando. Através de palo santo. Através de diversas formas. Na bruxaria. Pedras, incensos, flores, banhos de ervas também. Dentro da bruxaria natural. Dentro da religião evangélica, ajoelha seu pé no chão e fala pra Deus: eu quero sentir amor, me mostra. Entende? Então, é sua responsabilidade. É isso, meu povo. Gratidão por vocês estarem me ouvindo aqui até agora. Falei mais que a nega do leite. E eu vou abrir uma caixinha que eu quero que vocês me falem. Por favor, daqui a pouco vai lá nos meus stories, me falem o que vocês querem de tema de live na quinta-feira que vem. Para que eu continue no meu propósito de fazer uma live por semana. Então eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Eu vou salvar essa live, vou deixar no meu feed, vou salvar também lá no meu YouTube. E inclusive eu estou pretendendo começar a fazer live lá no YouTube também, porque aqui no Instagram a gente tem tempo limite. Então assim, eu fico aqui, mas eu nunca sei que hora que isso daqui pode cair. Tem live que o Instagram corta com meia hora, tem live que o Instagram corta com 1 hora e meia, 2 horas, mas a gente nunca sabe, tá? Então é isso. Gratidão enorme pela presença de vocês, real, pelas perguntas, pelo carinho. Vocês são todos tão amorosos comigo e eu espero poder retribuir esse amor sempre. Gratidão, viu, meus amores? Beijo, até semana que vem. Tchau!